me conhece, meu nome é Rubem. Eu sou membro da primeira Igreja Batista Regular na Zona Leste. Fica lá em São Miguel, Jardim Ruth, lá no extremo da Zona Leste. E hoje nós estamos aqui para trazer a mensagem do Senhor sobre o novo normal de Cristo, devoção e oração. Eu conheci o Beto no Seminário Batista Logos e passamos bons tempos aqui na Casa Boas Novas também, onde nós aprendemos mais sobre Deus. Nós tivemos um aprendizado muito grande, não só sobre o Evangelho, sobre Cristo, mas sobre vivência também, sobre experiências de vida. E eu, Beto, Chari e Caio, isso foi assim abençoador para mim. E acredito que esse seja o papel da igreja. O papel da igreja é sim fazer mentoria, é sim transformar a vida das pessoas, muito além das quatro paredes, mas a igreja tem esse papel de fazer dos membros, fazer das pessoas que ali estão, cristãos melhores, homens melhores, mulheres melhores e assim por diante. Bom, antes de falar sobre o novo normal de Cristo propriamente dito, eu gostaria de falar um pouco sobre Abraham Kuyper. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre ele, quantos já leram alguma coisa dele, mas Abraham Kuyper, ele foi um homem influente na Holanda entre o século XIX e o século XX. Ele morreu em 1920, e esse homem, esse irmão, ele influenciou em diversos campos, não só na teologia, não só no ministério pastoral, mas também na política, também no jornalismo, também a cultura. Ele acreditava que ser cristão era também influenciar em outras áreas, em outras esferas, como ele chamava, em outras coisas que não estão intimamente ligadas com a igreja, ou intimamente ligadas com aquilo que nós vivemos dentro da igreja. E quando ele tem uma das suas teses principais sobre o calvinismo, e ele acredita que o calvinismo é um modo de vida, uma maneira de se viver, não simplesmente um sistema teórico de como acontece a salvação, mas sim um modo de vida que influencia não somente a mente da pessoa, mas que influencia as suas ações, influencia as suas obras, influencia tudo que ela faz. E quando ele começa a falar sobre o calvinismo, no seu livro, talvez o livro mais famoso dele, que se chamou Calvinismo, ele fala sobre a maneira como o homem se relaciona com Deus. Ele fala sobre algumas religiões, ele fala sobre algumas ideias de como o homem se relacionar com Deus. Ele fala sobre 4 religiões e eu quero citá-las aqui brevemente para vocês. A primeira que ele cita é o paganismo, que vê Deus na criatura, ou seja, ele olha para a criação de Deus, olha para uma árvore, olha para um animal, qualquer que seja, e vê nesse ser criado, nessa criatura, o próprio Deus. Então ele começa a se relacionar, porque não com algo invisível ou algo sobrenatural, mas ele procura algo tangível, onde ele possa ver, onde ele possa tocar, para que se relacione e crie, de alguma forma, uma intimidade com esse ser, com essa divindade. O segundo que ele cita é o islamismo, que não vê Deus na criatura, não tenta se relacionar com a criação de Deus, mas que vê Deus como algo intangível, ou alguém que não pode ser tocado, não se pode se relacionar com esse Deus. Ou seja, Deus está lá em cima e nós estamos aqui embaixo, e nós não conseguimos nos relacionar com Ele, nós não conseguimos ter amizade com Ele, porque Ele é Deus
santo, majestoso, e nós somos pecadores e miseráveis pecadores. E isso também não é uma realidade, porque isso não diz respeito a como o homem deve se relacionar com Deus. Deus não é um ser somente transcendente, Deus também é um ser imanente. A terceira religião que ele cita é o catolicismo, que não vê Deus na criatura, mas também não separa Deus da sua criatura, mas que coloca entre Deus e a sua criatura um mediador. Não um mediador divino como Jesus Cristo, mas coloca um mediador que, para o catolicismo, é a própria igreja. A própria cúria, né? Ou seja, o padre, os bispos, eles têm esse poder de se relacionar com Deus. As pessoas que vão à igreja, que participam das missas, elas não têm por si só o direito ou a possibilidade de se relacionar com Deus. Eles precisam de um mediador que se coloca entre eles e Deus para que eles possam chegar a Deus e possam de alguma forma se relacionar com Deus. E a quarta religião que Kuyper cita, ele chama de calvinismo. Talvez não seja o melhor nome, porque calvinismo a gente já pensa naqueles 5 pontos, naquela ideia de uma teoria, mas sim uma ideia de que o evangelho em si, ou o protestantismo em si, é a quarta religião que ele cita, que não vê Deus na criatura, não separa Deus da criatura, nem tampouco coloca a igreja entre Deus e a criatura. Mas esse novo jeito de se comunicar com Deus, de se relacionar com Deus, é Deus mesmo se comunicando com a sua criatura. Ou seja, Deus, ele é transcendente, ele transcende todos os nossos pensamentos, transcende todas as nossas ações, mas ele também está junto conosco, ele quer se relacionar conosco, ele quer fazer parte da nossa vida, parte do nosso dia a dia. Ele quer ser nosso amigo. E eu acho que essa é a maneira, não acho, mas tenho certeza, e essa é a maneira mais correta, essa é a maneira que mais agrada ao Senhor. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. E ao falar sobre o novo normal de Cristo, sobre devoção e oração, nada melhor do que, quando nós falamos de devoção e oração, do que um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento onde Deus e a criatura se olham e criam uma amizade. E ninguém melhor para falar sobre o novo normal de Cristo do que, senão, o próprio Cristo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo para o Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 35 até o 41. O Evangelho de Mateus, capítulo 22, do 35 até o 41. Eu vou fazer a leitura, vocês acompanhem aí comigo. Mateus 22, 35 até o 41. Diz o seguinte. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. O Senhor um dia nos viu no mais profundo lamaçal do pecado e o Senhor nos resgatou. Não que nós tivéssemos algum mérito nisso, mas o Senhor mesmo, Pai, se dispôs a fazer as pazes comigo. Eu não queria, mas o Senhor quis, o Senhor me encontrou e o Senhor mudou o meu pensamento e me fez um novo ser em Ti.
Senhor, nós pedimos que o seu Santo Espírito, Pai, tome conta das nossas mentes e dos nossos corações, que o Senhor nos ilumine, Pai, para que nós possamos entender a sua mensagem, mas não somente entendê-las mentalmente, mas também praticá-la em nosso coração, para que isso seja uma verdade na vida de cada um que nos escuta. Nós louvamos o teu nome, porque o Senhor nos dá a liberdade, Pai, de falar sobre o seu nome, de falar sobre o seu amor no nosso país. Muito obrigado por isso. Nós louvamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, vamos nos colocar um pouco na história de Mateus, no livro de Mateus em si, para a gente poder entender um pouquinho como esse novo normal de Cristo surgiu, ou como esse novo normal de Cristo retornou. O livro de Mateus, ele é um evangelho que quer mostrar, que mostra Jesus Cristo como o prometido, como aquilo que os profetas haviam falado, como aquilo que todos os escritos anteriores ao Novo Testamento previam. O livro de Mateus, ele foi escrito com esse intuito de que quando os judeus lessem esse livro, eles olhassem para esse livro e dissessem e falassem o seguinte: esse Jesus que esse livro traz é sim o Messias que foi prometido em Isaías, é sim o Messias que foi prometido em Zacarias. Esse era o intuito de Mateus quando ele escreveu esse livro. Tanto é que em diversas vezes no livro de Mateus nós vemos citações dos profetas, vemos citações do Antigo Testamento, tem várias citações do Antigo Testamento no Evangelho de Mateus. Esse momento específico da história de Jesus, da história que é contada no livro de Mateus, são os momentos finais de Jesus Cristo aqui na Terra. Pouco antes, se a gente virar 2 páginas da nossa Bíblia, a gente vai encontrar Jesus na entrada triunfal, aquele momento, ou aquele episódio na história que a Igreja Católica ela comemora o Domingo de Ramos, que é um domingo antes da Páscoa, que seria onde Jesus Cristo foi morto pelos nossos pecados, crucificado pelos nossos pecados. Ou seja, é quando Jesus entra em Jerusalém sobre um jumentinho e Jerusalém está pegando fogo. Não pegando fogo literalmente, mas tudo que está acontecendo naquele momento ali da história vai culminar na crucificação do nosso Senhor. Tinha gente querendo colocar ele como o novo rei, tinha gente querendo colocar ele como um novo líder político de uma revolução judaica, e tinha gente que queria matar ele. Muita gente queria matar ele. E o que está acontecendo aqui nesse momento específico? Os saduceus, que era um partido que não cria na ressurreição, eles pouco antes chegaram em Jesus e perguntaram para Jesus sobre... fizeram uma pergunta hipotética a Jesus sobre uma mulher que casou com um homem e não teve filhos com esse homem, e foi casando com todos os irmãos até se acabarem os irmãos, e eles perguntaram a Jesus, e na ressurreição ela vai ser esposa de quem? Então Jesus respondeu para eles e deixou eles assim, sem palavras, sem ter o que responder a Jesus. E quando os fariseus, o partido dos saduceus que não cria na ressurreição, então eles fizeram uma pergunta referente à ressurreição para pegar Jesus, para de alguma forma fazer com que Jesus se enrolasse com suas palavras. Por sua vez, quando os fariseus viram que isso aconteceu, que Jesus deixou os saduceus sem palavras, eles fizeram a mesma forma. O partido dos fariseus era um partido que tinha na lei, que tinha nas suas, no Pentateuco, a sua principal a fonte de inspiração. Então eles viviam em torno das leis e gostavam das leis. Gostavam de falar sobre as leis, de estudar sobre as leis. Eles tinham um zelo por essas leis. Essa é a ideia de fariseu quando a gente vê na Bíblia. E dito isso, os fariseus fazem uma pergunta referente àquilo que eles têm tinham como principal objetivo de vida. Os saduceus sobre a ressurreição e os fariseus perguntam sobre a lei. Mestre, qual é o maior mandamento? Mestre, qual é a maior lei que nós temos
nos mandamentos. E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Olha que bonito isso. Quando Jesus é perguntado sobre aquilo que é maior, qual que é a principal coisa que deve ser o foco da nossa religião, da nossa ideia de ser cristão, ele diz o seguinte: se relacione com Deus. Em outras palavras, ele diz que o nosso relacionamento com Deus é aquilo que é mais importante. A forma como nós nos relacionamos com Deus é o mais importante. Agora você imagine tudo isso acontecendo na última semana de vida de Jesus Cristo aqui na Terra. Como que estava ali Jerusalém? Judeus contra judeus, Jesus contra ninguém, mas todo mundo contra Jesus, querendo matá-lo, querendo de alguma forma enrolar ele em suas palavras, mas Jesus se manteve firme. E aqui é o nosso ponto. A devoção a Deus vai muito além de todo dia pegar sua Bíblia, ler 15 minutos, ler meia hora, 1 hora de um estudo diário. Vai muito além disso. Não estou falando para você que isso não é bom, isso é saudável, você deve fazer isso. Mas vai além disso. Uma devoção ao Senhor vai além de um estudo bíblico diário. Uma devoção ao Senhor é uma vida de amizade com Ele, é uma vida de relacionamento com Ele. Essa é a verdadeira devoção. Então, nós temos 2 temas e nós temos 2 pontos, e nesses 2 pontos nós temos 2 subpontos. Nós temos devoção e oração, e dentro deles nós dividimos em 2 partes mais importantes. Vamos falar primeiro sobre a devoção ao Senhor, sobre a nossa devoção a Deus. Tem um livro que eu gosto muito, eu até trouxe aqui para a gente fazer um merchan dele. É um livro que eu levo como cabeceira de cama, como apoio de braço, eu levo ele para todo lugar. Chama Pecados Intocáveis. Eu gosto muito do Jerry Bridges, da editora Vida Nova. Dentro desse livro, ele foi falando sobre alguns pecados que a gente tem de estimação, e um desses pecados que a gente nem percebe, mas que nós somos, o que nós fazemos muito, o que nós sofremos muito com esse pecado, é o pecado da impiedade. A gente gosta de pensar que o ímpio, ou que uma pessoa ímpia, é alguém que está separado de Deus, alguém que não vai na igreja, alguém que de maneira nenhuma está junto de Deus. Mas a impiedade vai além disso. E se eu disser para você que eu sou ímpio às vezes e você também é ímpio às vezes? A impiedade não é simplesmente a pessoa que não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas a impiedade é viver como se Deus não existisse. Ou melhor, viver sem pensar em Deus, sem ter na sua mente que aquilo que você está fazendo é para Deus. E dentro desse tema de devoção, nós dividimos em 2 partes onde nós podemos nos policiar sobre o pecado da impiedade, que é o contrário da devoção a Deus. Que a primeira coisa é agradar a Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós, de alguma forma, temos que fazer, seja trabalho, seja estudo, seja relacionamento conjugal, nós devemos fazê-lo com o intuito de agradar a Deus. Fazer tudo pensando em agradar a Ele, para que Ele seja agradado com o meu agir, com o modo como eu ajo. Seja Ele dirigindo, seja Ele comprando alguma coisa, eu devo agradar a Deus com aquilo que eu estou fazendo. E, mais uma vez, citando o Kuyper, eu gosto muito dele, ele vai dizer que não existe um único centímetro quadrado em toda a existência humana no qual Cristo, que é o Senhor sobre todas as coisas, não clame, é meu. Ou seja,
tudo que você faz na sua vida, seja da coisa mais simples ou da coisa mais complexa, Deus, ele está olhando para você e ele quer ver, ele quer se agradar daquilo que você está fazendo. E essa é uma maneira de você se relacionar com Deus. Isso é uma forma de você estar junto dele, de você estar pensando nele e de firmar um relacionamento íntimo com ele, agradando a ele no seu modo de agir, no seu modo de fazer as coisas. Veja comigo o que Paulo fala sobre, ele fala sobre aos servos, ou melhor, aos escravos na cidade de Colosso, como eles deveriam agir perante aos seus senhores. Veja, eu não estou falando sobre o empregado que recebe pelo seu salário. Eu não estou falando sobre aquilo que nós temos hoje. Nós temos uma CLT que nos dá direito, nos dá benefício. Não. Paulo está falando isso aos escravos. Paulo está falando isso às pessoas que eram mantidas em regime de escravidão na cidade de Colossos. Abra comigo lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 23. E veja comigo o que Paulo diz a esses irmãos. Colossenses 3, 23. Paulo diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Ele está falando isso para os escravos. Eu vou ler o versículo 22 e o 23 para a gente poder entender a ideia. Versículo 22. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Paulo está falando sobre um regime que era completamente um regime de abuso, um regime onde essas pessoas eram privadas da sua liberdade, essas pessoas eram privadas de alguma forma crescer financeiramente. Paulo está falando sobre isso, e essas pessoas, nesse quesito, elas deviam fazer tudo pensando em Deus. Não pensando no patrão, não pensando nos senhores delas, mas pensando em Deus. Porque tudo o que eles faziam era para Deus. E semelhantemente nós também. Porque nós não vivemos em regime de escravidão, mas nós também devemos fazer tudo como para o Senhor e não como para os homens. O meu trabalho, a minha forma de consertar impressoras ou consertar computadores tem que agradar ao Senhor. Eu tenho que agradar ao Senhor ou buscar um meio de agradar ao Senhor com o meu trabalho. Seja você motorista de ônibus, seja você motorista do táxi, seja você uma diarista, seja você uma diretora, seja você um presidente ou uma presidente de uma empresa grande. Deus quer olhar para você no seu serviço e se agradar daquilo que você está fazendo. Por mais que você pense que seu serviço não tem nada a ver com Deus, nada a ver com isso, Deus quer olhar para você no seu serviço, no seu trabalho e dizer: este filho tem me agradado. A segunda coisa, dentro de devoção, que nós queremos dizer, é que tudo que eu faço, tudo aquilo que eu devo fazer, deve honrar a Deus. Devoção, nós devemos primeiro fazer todas as coisas para agradar a Deus e, segundo, nós devemos fazer todas as coisas para honrar a Deus. Para que pelo meu testemunho outras pessoas possam olhar e glorificar a Deus. Primeiro, Deus tem que olhar para nós e se agradar daquilo que vê. E as outras pessoas têm que olhar para nós e falar assim: eu quero servir esse Deus também.
O meu vizinho tem que ver o jeito como a minha família se comporta dentro de casa, como nós nos relacionamos dentro de casa e olhar, essa família é diferente. Essa família é uma família que verdadeiramente serve um Deus diferente. Eu quero também servir esse Deus. O nosso testemunho deve ser visto pelos homens e, quando visto pelos homens, esse testemunho deve honrar ao Senhor. Deve fazer com que esses homens tenham vontade de servir a esse Deus. Eu, como motorista de Uber, não posso simplesmente pegar meu carro e jogar ele na faixa de ônibus. Isso não é um bom testemunho para mim. Eu, como cristão, tenho que seguir também as leis cívicas, e quando as pessoas veem que eu sigo essas leis cívicas, elas vão olhar para mim e falar, verdadeiramente, esse homem serve um Deus que é vivo, um Deus que é eficaz, que mudou a vida dele. As pessoas devem olhar para o nosso modo de viver e ter vontade de viver desse modo também. Veja comigo Mateus, capítulo 5, versículo 16. É um texto muito famoso. Nós gostamos muito desse texto, né? O Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. E nós provavelmente já ouvimos diversas mensagens sobre isso. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Que diz o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Então, aquilo que eu faço, e diga-se de passagem que as obras que eu faço não são simplesmente as obras sociais que nós, como cristão, devemos estar envolvidos. Não são simplesmente as vezes em que nós falamos sobre o amor de Deus. Não é somente isso. Nossas obras englobam tudo o que nós fazemos. Seja, mais uma vez, no trabalho, seja na escola, seja em casa, em qualquer lugar. Seja dentro do ônibus, a caminho do meu serviço, ou a caminho de algum lazer. Isso deve, sim, honrar a Deus. Bom, e o que isso pode mudar na minha vida em quarentena? Eu, quarentenado por conta da Covid-19. Irmãos, como eu disse no começo, tudo isso, segundo a minha opinião, é uma forma de Deus nos chamar a atenção ou de nos moldar mais uma vez. Aconteceram pelo menos duas grandes reformas dentro da história do cristianismo. Uma com Martinho Lutero, onde nós comemoramos a Reforma Protestante, que é uma história muito legal. E uma segunda que ainda não era propriamente dito o cristianismo, mas é quando Jesus vem ao mundo. Ele muda o jeito das pessoas de pensarem, muda o jeito das pessoas agirem, as pessoas que estão próximas a ele. E eu acredito que esse é o momento de mais uma reforma. Porque a igreja brasileira hoje, ela está mais preocupada com templos suntuosos ou muito bonitos para encher de pessoas. A igreja brasileira hoje está mais preocupada em dar um carro bom para o pastor. A igreja hoje está mais preocupada em fazer grandes eventos, lotar estádios, lotar lugares e promover grandes avivamentos. Mas a igreja hoje não está preocupada com a causa do órfão. A igreja hoje ela não está preocupada com a causa da viúva. A igreja hoje não está preocupada com a causa dos mendigos. A igreja hoje não está preocupada com a causa dos drogados. E sabe quem está preocupado com todas essas causas? O Senhor Deus. Agora me diga você, como que eu, em um relacionamento íntimo com Deus, posso não estar preocupado com as mesmas coisas que Ele está preocupado? Me diga você, se eu
vivo uma vida que agrada a Ele, uma vida que honra a Ele, como eu posso estar alheio a todas essas coisas? Nós, como igreja, devemos mudar o nosso jeito de pensar durante essa quarentena. Nosso jeito de agir durante essa quarentena. Quando a gente olhar um mendigo na rua agora, não vamos pensar como a Bia Dória, ele está lá porque ele quer. Não vou dizer para você que são todos lá que sofreram e estão lá por circunstâncias da vida. Tem sim, entre uns e outros, alguns que estão lá porque é mais confortável para eles. Não são todos. Na verdade, acredito até que seja uma minoria. Não tenho números exatos para te dizer. Mas independente disso, nós como igreja precisamos promover a transformação dessas vidas, a mudança dessas vidas. E a quarentena colocou ou escancarou não só ao mundo, mas a todos nós, as deficiências e os problemas que a igreja não tem atendido. É chocante ver que todos os dias pessoas passam fome. É chocante ver que crianças crescem sem pai e sem mãe. Imagine você sem o amor de quem te criou, seu tio, sua avó, seu pai, sua mãe, não sei. O que seria da minha vida se Deus não tivesse colocado meu pai e minha mãe para me instruírem no caminho dele? Isso é chocante, mas a igreja brasileira está alheia a isso. Nós estamos alheios a isso. Isso não está correto. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Nós precisamos entender como agradar Ele com o nosso jeito de agir, com o nosso modo de agir. Seja você um profissional da área da saúde, seja você um profissional da área da informática, Deus quer usar você onde você está hoje. Quer promover a mudança hoje na sua vida. A gente precisa abrir os olhos para algumas mazelas sociais que nós temos e que há muitos anos temos esquecido delas. O Senhor está nos chamando a atenção para isso. A segunda coisa é a oração. Nós falamos sobre o novo normal de Cristo, devoção e oração. Bom, é interessante quando a gente olha no Pai Nosso, que até a oração do Pai Nosso, sempre quando Jesus está falando sobre Deus, ele fala o meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas quando ele vai falar sobre a oração, sobre como nós devemos nos relacionar com Deus, parece que tudo não é mais no singular e sim no plural. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E dentro da oração, eu acredito que 2 pontos se destacam: gratidão e sinceridade. Uma oração que agrada ao Senhor é uma oração que tem gratidão e é uma oração que tem sinceridade. Uma oração que não olha só para si, não olha só para aquilo que nós conseguimos ou que Deus nos deu, mas que olha por uma comunidade, o Pai Nosso. O Pai não é só meu, mas ele é um Pai nosso, um Pai onde nós temos vários irmãos nos quais nós também nos preocupamos com eles. Mas é um Deus que também faz muitas coisas por nós, é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos abençoa. Primeira coisa da oração, a gratidão. Um relacionamento saudável deve ter reconhecimento e gratidão. Veja bem, gratidão é uma palavra que ficou muito, muito famosa, né? Muitas pessoas hoje gostam de colocar hashtag gratidão, tal, não sei o quê. E, bom, eu gosto muito assim de falar sobre gratidão. Eu acho que realmente o ser humano ele tende a ser ingrato, né? Mas a palavra ficou meio vulgarizada, né? Para tudo que as pessoas falam agora é gratidão, gratidão, gratidão. Mas ser grato a Deus
vai além de você, eu te agradeço, Deus. Senhor, eu te agradeço por isso. Senhor, eu te agradeço por aquilo. Ser grato a Deus é reconhecer a nossa finitude junto a Ele. Saber reconhecer que nós, por nossas próprias forças, não conseguiríamos. Ou seja, ser grato a Deus é também reconhecer que Ele deve ser exaltado. Que Ele sim tem o poder, Ele detém toda a autoridade sobre as coisas que eu não tenho autoridade. Eu não consigo controlar os meus dias, eu não consigo acrescentar à minha vida um dia que sequer. Eu não consigo controlar nem sequer os meus próprios projetos. Se Ele não colocar a mão sobre os meus projetos não andam. E reconhecer isso também é uma forma de gratidão. Exaltar ao Senhor, sabendo que Ele é poderoso, Ele tem autoridade para fazer ou não fazer aquilo que está planejado por mim. Abra comigo no livro de Salmos, no Salmo 107. Salmo 107, no versículo 1. Salmo 107, 1. Salmo 107, 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Uma das características principais da oração deve ser a gratidão ao Senhor. Gratidão por aquilo que Ele fez no passado por nós, gratidão pelo que Ele faz por nós hoje e gratidão por aquilo que Ele vai fazer no futuro, porque Ele vai fazer no futuro também. Ele não nos deixará só. E como um bom relacionamento, como uma boa, um bom casamento, uma boa amizade, sempre depende de uma boa comunicação. E uma boa comunicação depende de reconhecimento, ou seja, de gratidão. E uma boa comunicação depende também de sinceridade. E esse é um dos pontos que eu mais fico chateado quando eu vou na igreja, quando eu estou na igreja. Porque quando nós oramos em público, eu tenho um certo receio de quando eu ouço pessoas orando em público, porque nós, às vezes, usamos a oração mais para nos mostrar santos do que em si para nos relacionar com o Senhor. Então nós oramos, Senhor Deus, glorioso, magnânimo Deus. Nós usamos todos aquelas palavras bonitas do nosso evangeliquez para impressionar as pessoas. Mas nós nos esquecemos que nós temos que nos relacionar com Deus através daquela oração. A oração pública, ela é sim algo necessário. Nós compartilharmos nossas súplicas, nossos agradecimentos com os nossos irmãos. Mas essa oração pública não pode em momento nenhum esquecer que antes desse papel de comunhão, de compartilhar experiências com os nossos irmãos, a nossa oração pública é um ato de adoração ao Senhor, é um ato de nos relacionarmos com o Senhor. Nós temos que ter sinceridade ao nos relacionar com Deus. Não orar como um fariseu, Senhor, graças te dou porque eu não sou como esse publicano, não sou como esses outros pecadores. E sim nos colocar diante do Senhor ajoelhados e mostrar para Ele tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Seja tristeza, seja raiva, seja ambição, seja orgulho. Nós devemos colocar diante do Senhor para que Ele molde os nossos corações a partir daquilo que nós colocamos diante dEle. Veja comigo, mais uma vez, Mateus capítulo 26, versículo 36 a 39. Nós devemos aprender com Jesus Cristo a orar com sinceridade. Mateus, capítulo 26, versículo 36 até o 39. Jesus Cristo orando. Mateus 26, 39, que diz o seguinte. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Pai,
Se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu li do 39, né? Vou ler o 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus estava entristecido e angustiado dentro de si, e mesmo assim, ele orou, pedindo a Deus aquilo que estava dentro do coração dele. Com sinceridade, ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, tudo isso tem sido um fardo pesado para mim. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus estava triste, Jesus estava angustiado. Mas, ainda assim, ele queria que a vontade de Deus fosse feita. Veja como Jesus Cristo, ele era sincero em sua oração ao Pai. Ele mostrou ao Pai tudo aquilo que ele tinha dentro de si e tudo aquilo que ele esperava que acontecesse. Por isso eu acho, assim, de uma sinceridade imensa quando um jovem, qualquer que seja, chegue com algum questionamento, com alguma dúvida e pergunta ao Senhor: Senhor, por que isso? Por que aquilo? Porque isso é sincero, isso vem de dentro do coração. E Deus quer, sim, compartilhar esses momentos, mesmo que seja de angústia, mesmo que seja de dúvida. Deus quer compartilhar com você esses momentos. Ele quer se relacionar com você. E mais uma vez, assim como devoção, a oração não é um momento do dia que eu separo. Quando eu vou dormir, eu chego na minha cama, deito ou me ajoelho e faço uma oração. Mais uma vez, não estou dizendo que isso é errado ou que você não deva fazer isso. Faça isso. Mas a oração é um estado de vida. A todo momento eu estou em oração, eu estou me comunicando com meu Deus. Porque todas as coisas que acontecem, eu quero me relacionar com Ele e saber aquilo que Ele quer de mim. Um bom relacionamento se baseia na comunicação. Eu, com minha noiva, passo praticamente o dia inteiro conversando pelo WhatsApp. Não poderia ser diferente com Deus. Nós não temos WhatsApp de Deus, mas nós temos algo muito melhor e muito mais eficaz, chamado oração. Onde nós podemos nos relacionar diretamente com Ele a qualquer momento. Você não precisa estar ajoelhado, você não precisa estar de olho fechado, você só precisa colocar a sua mente e elevar a sua mente e o seu coração ao Senhor Deus. Senhor, eu quero te pedir por isso. Senhor, eu quero te agradecer por aquilo. Senhor, eu quero te exaltar porque o Senhor é bom. Uma vida de oração. E mais uma vez, eu acredito que essa quarentena veio para que nós nos relacionássemos melhor com o Senhor. Entender aquilo que Ele deseja que nós façamos e também compartilhar com Ele tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que está guardado dentro de nós. Irmãos, eu espero de verdade que a partir de hoje, a partir desse momento aqui, o Senhor entre na sua vida e transforme ela. Porque o jeito como nós vivíamos igreja antes do Covid-19 não estava agradando. Isso eu posso falar com a mais plena e absoluta certeza, de que a igreja brasileira não estava agradando ao Senhor com o seu modo de viver, com o seu modo de ser igreja. Nós precisamos parar,
dar 2 passos para trás e olhar onde nós estamos errando. Seja a causa do órfão, seja a causa dos mendigos, dos drogados, seja a causa dos relacionamentos. Outra coisa que tem me entristecido demais é como a igreja tem sido conivente com o divórcio, como a igreja tem sido conivente com adultério, como a igreja tem sido conivente com todos esses tipos de pecado. Espero sinceramente que o Senhor transforme as nossas vidas, transforme as nossas mentes, para que a gente volte, e quando a gente voltar a poder congregar no templo, poder congregar junto com os irmãos, abraçar, beijar, tudo aquilo que nós gostamos de fazer com os nossos irmãos. Eu espero que nas nossas mentes nós possamos ter isso inculcado, de que o nosso modo de viver estava errado e que agora nós precisamos de um novo modo de viver, um novo normal, uma nova normalidade, não aquela normalidade renovada pela Globo ou aquela normalidade renovada pela Band ou pela CNN, seja lá o jornal que você assista, mas uma normalidade renovada por Cristo, baseada em um relacionamento íntimo com Ele, onde nós nos comunicamos com Ele e Ele se comunica conosco. E a partir disso nós compreendemos qual que é a vontade dEle para a nossa vida, qual que é a vontade dEle para a nossa igreja. Abaixe sua cabeça, eu quero orar mais uma vez por você. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome mais uma vez, Pai, porque o Senhor está aqui. Porque o Senhor é presente nesse lugar e o Senhor é presente em cada lar que vai ouvir essa mensagem, Pai. Pedimos que o Senhor invada os corações, que o Senhor invada, Pai, cada lar, para que o Seu nome seja exaltado em cada vida. Que cada vida possa compreender, Pai, que devoção é muito mais do que um devocional diário, que oração é muito mais do que uma oração diária, mas que tudo isso é uma vida de relacionamento com o Senhor. Uma vida de intimidade com o Senhor que nos molda, Pai, e nos mostra como nós devemos viver segundo a normalidade de Cristo. Como Cristo quer que nós vivamos, como Cristo quer que nós sejamos, Pai. Pedimos que a Tua igreja, Pai, olhe para esse momento, olhe para tudo isso que está acontecendo em nossa sociedade. E como um sociólogo, Pai, os pastores, os líderes possam olhar e ver onde nós temos falhado, onde nós temos pecado, onde nós temos deixado de agradar ou de honrar o Teu nome, Pai. Pedimos que o Senhor esteja conosco, Pai, que o Senhor proteja cada um que está aqui, que vai voltar para os seus lares, que o Senhor proteja cada um que está em seu lar agora, Pai, não deixe que nenhum vírus, Pai, atinja o Teu povo. Nós pedimos que, mesmo que se atingir, ele possa passar, que o Senhor possa abençoar todas essas vidas, Pai. Pedimos pela Igreja Batista Refúgio, que o Senhor esteja com o pastor Lucas, Pai, com a liderança, para que eles também possam, Pai, olhar e ver qual que é o novo normal de Cristo para essa igreja. Nós louvamos o Teu nome, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Tua palavra é alimento, Seu Santo Espírito mostra a direção do caminho, da verdade e vida. Filho bendito, Verbo de Deus, que veio para curar, veio salvar e libertar. Seu eterno amor. Soberano, sobre tudo, sobre a
saltar.